Vamos à palavra de Deus. Te convido a você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Um texto muito conhecido. Com certeza você já leu ou já ouviu muita coisa sobre a vida de José. Vamos meditar um pouco. Eu quero hoje ser breve, quero orar com você e quero ter um momento de comunhão bem bacana com os irmãos ao final do culto. Gênesis 37, vamos ler aí o verso 3, do 3 até o 8. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Amém, amados? Meus irmãos, a mensagem nessa noite é sobre os sonhos de Deus, vivendo os sonhos de Deus. Eu já vi diversas palavras voltadas para esse tema, sobre os sonhos de Deus. Mas a impressão que eu sempre tive é que quando se fala dos sonhos de Deus, a ideia que se tem é de algo muito romântico, é de algo lúdico, meio fantasioso. É de como se Deus tivesse um sonho para nós e a gente começasse a viver coisas lindas, bonitas, belas, como se fosse uma linda história da Disney. Porém, quando eu falo sobre os sonhos de Deus, eu não estou falando nada que tenha a ver com isso, nada nem parecido com isso. Então, de que estamos falando? Quando eu falo dos sonhos de Deus, eu me refiro basicamente a duas coisas. Projeto, é que Deus tem um projeto, Ele tem desígnios, Ele tem vontade, Ele tem um rumo para a nossa vida, tem algo que Deus projetou para a gente, para mim, para você. E a gente costuma usar essa palavra sonhos para poder resumir tudo isso, né? A gente na teologia fala em antropomorfismo ou antropopatismo, ou seja, é uma forma humana de explicar essas questões de Deus e uma forma humana para explicar os sentimentos de Deus, porque na verdade a gente não consegue entendê-lo na sua totalidade, mas a gente se vira. Então, quando eu falo de sonho, basicamente o primeiro ponto é esse: projetos, desígnios, vontade. É aquilo que Deus tem para mim, é aquilo que Deus tem para você. Sonhos. Deus planejou algo para a minha vida, para a tua vida. E quando eu falo de sonho também, eu estou falando de uma outra questão. Eu estou falando de sonho no sentido literal da palavra, sonhar mesmo, dormir, sonhar, pensar.
mas não da parte de Deus, porque Deus não dorme. Se Ele não dorme, Ele também não sonha. Eu estou falando, nós sonhamos, nós sonhamos os sonhos de Deus. Deus tem projetos, vontades, desígnios, e eu sonho isso que Ele projetou, pensou e imprimiu na minha vida. Então, quando eu falo de sonho, basicamente do que eu estou falando é disso. Amém, irmãos? Então, a Bíblia fala de várias pessoas que elas já nascem com um sonho, uma percepção de vida, algo que Deus colocou na vida dessas pessoas, que elas vão viver para isso, elas vão viver para concretizar isso. A vida dessas pessoas, a vida delas vai seguir num caminho, numa jornada de concretização desse sonho, dessa vontade que Deus deu e está pulsando dentro do coração dessas pessoas. A gente vê isso em várias figuras. A gente vai ver isso em Sansão, um projeto totalmente diferente de tudo que se já viu no seu tempo. A gente vê Ruth, a gente vê Davi. O projeto que Deus tem para Davi é algo que você não vê outra história igual. Davi vive a sua vida com aquele objetivo, com aquele propósito. A vida dele está desenhada para cumprir o que Deus sonhou para ele. Por mais que durante um tempo ele nem entendesse muito bem o que estava acontecendo. Sonhos, projetos. Deus faz isso com muitas pessoas. E agora, a gente está diante de uma figura que é José, chamado de o sonhador. E o texto fala exatamente dos sonhos de José. José, ele é uma pessoa que vive uma realidade totalmente diferente do seu tempo. José, ele vibra numa frequência que não tem absolutamente nada a ver com a sua família, com seus irmãos. E a sua família olha para ele como se fosse um louco, doido, cheio de devaneio. Você viu o texto? O que acontece com José é que Deus dá a ele um dom para que ele pudesse viver o que Deus tinha de propósito para ele. E esse dom é que José, ele conseguia sonhar. Ele sonhava, ele via coisas. Essas coisas, quando ele compartilhava com as pessoas, todo mundo achava ele de louco, maluco. E eram sonhos que Deus queria cumprir na vida de José. Deus plantou isso nele, deu o dom de sonhar e mais para frente também de interpretar sonhos de outras pessoas. E José, assim como qualquer pessoa que tenha esse dom, assim como qualquer pessoa que tenha recebido de Deus uma missão, um projeto, um caminho estipulado, assim como qualquer pessoa, ele precisa lidar com um grande desafio. É que quando Deus, ele te dá um sonho, quando Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, quando ele quer trabalhar algo especial na sua vida que ele deu para você, a vida não é nada fácil. Porque quem tem um propósito de Deus, quem sonha os sonhos de Deus, começa a refletir luz. Você começa a ser luz aonde você está. Deus está em você, Ele está trabalhando coisas em você. Você começa a refletir isso, e esse mundo que vive em trevas começa a se incomodar com a luz. A luz incomoda. A luz, ela mexe com quem está na escuridão. A luz é como se ela fosse um veneno para quem vive na escuridão. Dói. É difícil. Uma pessoa que vive numa mazela, que vive na lama, quando ela está perto de alguém com luz, que é sal, alguém que vive num propósito de Deus, a pessoa não consegue ficar bem. E exatamente acontece com os irmãos de José.
Chega um momento que os sonhos de José começam a incomodar tanto essas pessoas que estão nas trevas, porque os irmãos de José, eles estão nas trevas. Não sei se você já leu esse texto, e detalhes desse texto. Os irmãos de José, eles são carniceiros, têm uma conduta péssima, são pessoas perversas. Você vai vendo a vida de alguns deles ali, é coisa de louco. E José então é essa figura que, iluminada por Deus, que tem um dom, que está refletindo uma luz. Ele incomoda, ele traz o mal, ao ponto de que o texto diz que o seguinte: ele tem um momento que eles odiavam o José e eles não conseguiam mais nem conversar com ele. Não dá para conversar, é difícil. Isso também acontece com a gente. Acontece com a gente. Uma pessoa que sonha os sonhos de Deus, ela começa a vibrar numa frequência tão diferente que o mundo perde sentido. As amizades começam a ser mais difíceis. Você, por mais que você vá até as pessoas começam a ter dificuldade de andar com você. É mais difícil você trocar ideia, você ter assunto com alguém que não esteja na mesma situação. É complicado, é difícil. Alguém já viveu isso? Ou só José, irmão? Eu acho que eu estou falando só para mim. Você já viveu isso? Deixa eu só ver. Ai, vocês tiraram o peso do meu coração. Você já percebeu que às vezes você anda com Deus, você ora, você tem tua vida e você vai a lugares, trabalho, às vezes até naquela reunião de família, né? Quando você tem familiares não crentes e você quer estar no lugar e você vai e ali está todo mundo e eles veem você e lá vem o santo. É assim ou não é, irmão? Lá vem o esquisito, lá vem o estranho. É engraçado porque você, por mais que você tente agradar, por mais que você tente ser amigo de todos, e a gente como cristão, a gente precisa estar em qualquer lugar. A gente tem que estar. É engraçado que, abrindo um parênteses aqui, assim que eu cheguei em Blumenau, eu fui pregar numa igreja, e carioca é meio sem noção às vezes, né? Sei. E aí eu fui pregar na igreja, aí eu tô lá e tinha um boteco assim do lado da igreja, né? E aí eu entrei, boa noite, e aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, meu irmão, como é que você tá? E aí, não conhecia ninguém, né? E aí falando com o pessoal, beleza, eu fui comprar uma bala pro meu filho, uma coisa de hortelã para garganta, e o pessoal ficou assim, paletó, gravata, Bíblia debaixo do braço e falando com todo mundo, né, meu irmão, como é que você está? E aí quando eu saí de lá, aí eu, não sei se minha esposa lembra disso, aí eu falei assim, o pessoal estava tudo me olhando, né, coisa estranha. Ela falou, amor, você não está no Rio, não. Aqui é um pouco diferente. Eu falei, caramba, é mesmo, eu preciso me adaptar. Mas as pessoas te olham como estranho, como esquisito. E basicamente é isso que acontece com José. É alguém chamado por Deus, vibrando na frequência daquilo que Deus tinha para ele, sonhando, vendo coisas que Deus só ia revelar, na verdade, para ele no futuro, depois de muitos anos. Mas ele já conseguia ver, aquilo já estava nele. E você vê que seus irmãos já dão até o spoiler do que vai acontecer. Olha o que eles dizem. Você está achando que vai governar? E o que José vai fazer depois de anos? Governar. Vê? É isso, esse é o pano de fundo dessa história. Então, o que a gente precisa pensar essa noite é que nós também somos assim. Deus tem um propósito na nossa vida. Esse propósito, ele vai estar latejando na nossa vida o tempo inteiro. Você vai sentir que tem algo que Deus quer fazer na sua vida o tempo inteiro, o tempo todo. Muitas vezes a gente não entende.
Mas ele vai se dando, ele vai acontecendo, ele vai mexendo com a gente o tempo todo. Às vezes, você vê que uma pessoa tem uma aptidão para uma coisa e não está pronto, não está formado naquilo ainda, mas ela tem um talento para alguma coisa, já é Deus trabalhando em algo que Ele vai usar lá no futuro. E aí você passa o tempo, você passa os anos, você passa décadas lá sem entender o que Deus quer fazer na sua vida. E aí quando você chega lá na frente, depois de 20, 30 anos, você olha para trás e fala: caramba, agora eu estou entendendo por tudo que eu passei. Agora eu estou entendendo tudo o que aconteceu. Agora eu estou entendendo por que eu sofri, por que eu apanhei, por que eu fui rejeitado. Deus tinha um sonho para a minha vida. Aí você olha para trás e agora as coisas começam a fazer sentido. E a gente que tem mais de 21 anos, eu já tenho 22. A gente já viveu isso, não é verdade? Quando você olha para trás, não é isso, irmãos? Você olha para trás e você fica enxergando assim: caramba, você está vivendo uma situação que você fala: caramba, agora eu estou entendendo por que tudo aquilo foi acontecendo comigo. As noites que eu chorei, as noites que eu não entendi. Mas enquanto você está vivendo, você não tem noção de onde aquilo vai levar. Mas Deus sabe aonde Ele vai nos levar. Ele sabe de cada momento de dor. Ele sabe de cada momento de choro. Ele sabe porque Ele colocou cada sonho no nosso coração. Ele sabe porque às vezes a gente vê coisa que outras pessoas não veem. Ele sabe o porquê que tem vontade de chegar a certos lugares que outras pessoas não entendem, mas a gente tem isso dentro de nós. Num primeiro momento a gente não entende, mas no futuro tudo vai fazer sentido. Porque os sonhos de Deus nos alcançaram. Eu não sei se todo mundo conhece bem a história de José, e eu não vou contar tudo, mas eu vou fazer um breve resumo. José, ele é o 11º filho de Jacó, ou Israel, que é a mesma pessoa. José, ele é filho de Raquel, de Jacó com Raquel. Raquel é a mulher, era a grande paixão de Jacó. Raquel não é a única esposa de Jacó, mas Raquel é a mulher que ele amou, é a mulher que ele trabalhou durante anos para ter. Então José, ele já nasce numa fase da vida que Jacó já está velho, ele já está um pouquinho cansado. E o texto diz que Jacó tem José como filho da velhice dele. Então, por diversos motivos, os irmãos têm muita dificuldade com ele. O seu pai o amava mais, e o texto diz que amava mesmo. Ele é um filho que vem numa outra fase da vida, é um outro momento. Ele era preferido do seu pai. E José tinha sonhos. Nesses sonhos, Deus já está mostrando o que vai fazer na vida dele. E isso confrontava esses homens. José é um menino de 17 anos. E de 17 anos, a nossa língua coça para dizer tudo de bom que está acontecendo, não é verdade? Não é isso? Não é? Criança faz isso, adolescente também faz, né? Não, eu tenho, você não tem. O meu pai me deu uma túnica, ele não deu para você. Eu não sei se era isso que estava acontecendo, tá bom? Eu estou visualizando uma criança, um adolescente feliz por ter um ótimo relacionamento com seu pai e falar tudo sobre esse relacionamento bom. Esses irmãos estão vendo isso, eles estão incomodados. E o texto diz que essa ingenuidade de José deixava seus irmãos com muito ódio. E aí, quando eu olho para esse texto, eu tiro alguns ensinamentos que eu quero compartilhar com vocês essa noite. E o primeiro ensinamento que esse texto me diz, que ele me ensina é o seguinte: sempre que fazemos algo pelo qual fomos chamados,
Sempre que sonhamos os sonhos de Deus, a tendência natural é sermos odiados por esse mundo. Então aqui eu já lembro do que eu falei no início. Falar dos sonhos de Deus não é falar de algo tão romântico como parece. Porque a primeira coisa que acontece na nossa vida quando vivemos esses sonhos é que somos odiados. Existe luz em nós, e a luz, quando chega nas trevas, acontece isso. Aqueles irmãos viviam nas trevas. O problema não é José, o problema são as trevas que estão neles. E muitas vezes nós nos perguntamos o que há em mim, qual é o meu problema, o que está errado, o que eu fiz de errado. E muitas vezes a resposta é nada, você não fez nada. Você só está vivendo o sonho de Deus. É só isso. Tá, mas o que eu fiz de errado? Aonde eu vou, sempre tem alguém tentando me embarrear. Aonde eu vou, sempre tem alguém contra mim. Eu tento agradar, eu tento ser um amigo, eu tento me aproximar, mas a pessoa só foge. O que está acontecendo? Nada. Você só está vivendo os sonhos de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Logicamente que eu estou me referindo de luz entrando nas trevas. Eu não estou me referindo na nossa vida de igreja, homem santo com homens santos, não. Mas eu digo que esse é o efeito natural de quando a luz chega nas trevas. Você quer ver uma coisa? Se você conhece alguém que é um alcoólatra, drogado, vive na prostituição, as pessoas o conhecem, está tudo bem, está tudo certo, mas vai se converter. Se converte, entende o que Deus tem para a tua vida e começa a trabalhar na obra para você ver o inferno que a vida vai virar. O cara estava à margem da sociedade, drogado, bebum, estava lá. E agora é um homem com a vida reconstituída, salvo, dando testemunho de vida, mas agora que ele é o problema. Porque enquanto ele estava nas trevas, as trevas não tinham problema com ele. Mas agora ele é luz. E agora onde ele estiver, ele vai resplandecer. E quando a luz está andando com luz, não tem um problema. Mas a luz, quando chega nas trevas, o inferno fica nervoso. E aí começa a vir as lutas espirituais. E aí começa a vir as tragédias. E começa a vir aquela luta tentando trazer aquela pessoa que agora é salva, é liberta para onde ela estava. Posso ouvir um amém, irmão? Quando a luz chega, os pecados são descobertos. É isso que aconteceu com esses homens, com os irmãos de José. Se você olhar o texto com detalhe, você vai ver que o pai de José mandava José tomar conta dos irmãos, porque não havia confiança. Eram pessoas que tinham uma conduta duvidosa. Então muitas vezes o próprio José tinha que ir para cuidar deles, para falar para o pai o que estava acontecendo. E isso gerava um desconforto muito grande com eles. Irmãos, quando Deus dá um sonho, isso também confronta a mediocridade da onde você vive. Quando Deus nos dá um sonho, o teu sonho confronta a mediocridade de onde você vive. E você vai perceber isso em todos os lugares. Infelizmente, também percebemos isso dentro do povo de Deus. E eu não estou falando da nossa igreja, daquela igreja, dessa ou aquela, eu estou falando de forma geral. Muitas vezes você vai para uma igreja e você tem pessoas ali que é líder disso, líder daquilo, ministério tal, ministério B, pá, pá. Você tem aquelas pessoas que são mais ativas e você tem aquelas que já se perderam no tempo. Sempre tem, toda igreja tem. As pessoas que não querem crescer, não querem se reciclar, não querem, enfim. E aí chega uma pessoa que Deus separa para um propósito. Deus tocou na vida daquela pessoa, deu uma direção, deu um sonho, quer usar aquela pessoa. O que acontece normalmente?
Opa, peraí. Não. Já aconteceu com alguém aqui ou não? Será que alguém vai levantar a mão? Já aconteceu com alguém aqui? Já? Meu Deus, vocês tiraram mais um peso do meu coração. Isso aconteceu comigo. Garotinho, comecei a tocar bateria, 12 anos, só ficava vendo, aí um dia aprendi. Um belo dia faltou músico, fui lá e toquei. Aí ficou todo mundo assim me olhando. E começaram a ver os problemas. Isso acontece aqui não, né, irmão? Graças a Deus. E vem um problema, porque o pessoal começa a olhar, não, mas quem é esse? Cara, o cara está trabalhando, está ajudando, está fazendo, está servindo. Coisa que você que está incomodado deveria fazer. Entende? Eu estou usando o meu exemplo para não usar outros, né? Porque tem outros exemplos. O irmão chega na igreja, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ama o Senhor, gente piedosa, gosta de ler palavra, gosta de ajudar, gosta de participar, e muita gente já olha, você chegou aqui agora, eu já estou aqui há 57 anos, 3 meses, 2 dias e 4 horas. Você não. Misericórdia, né? Irmão, você que está mais tempo merece todo o respeito. Conhece mais. Pode ajudar mais. Mas nunca abafe os sonhos de alguém que Deus está começando a usar. Porque aquela pessoa que hoje você está te abafando, ou não investe, ou não acredita, ou quer minimizar o trabalho daquela pessoa, daqui a pouquíssimo tempo pode ser teu pastor, tua pastora. Pode ser alguém que vai ensinar a você, que vai ensinar os teus filhos. Alguém que quando teus filhos forem para a escola, os netos forem para a escola, vai encontrá-la lá. Um consultório, no dia a dia da igreja. Não minimize, não derrube, não abafe os sonhos de ninguém. Porque os sonhos que Deus nos deu têm um propósito, e Ele vai cumprir independente de qualquer coisa. José, ele não entendia o que ele estava vivendo. E quando a onda bate, quando a vida bate, quando o tempo fica nebuloso, você começa a sofrer por causa do que Deus te deu, num primeiro momento, e num segundo, e num terceiro, e num quarto momento, a gente não entende absolutamente nada, mas Deus está ali, movendo, fazendo, deixando as coisas acontecerem. Posso ouvir um amém, irmãos? Uma outra coisa que eu aprendo é exatamente isso. Dificilmente eu vou entender o sonho que Deus está me dando. Dificilmente eu vou entender o que Deus vai fazer na minha vida no princípio, quando as coisas estão acontecendo. Até porque todo profissional, todo doutor, um dia ele teve que estudar, passar por uma escola, ser questionado, sofrer. E na vida é a mesma coisa, no ministério é a mesma coisa. Todos nós temos um tempo de escola, um tempo de aprendizado, um tempo de ser questionado. Todos temos. Deus pode ter te dado sonhos. Deus pode ter um projeto maravilhoso na vida. Mas, irmão, eu não acredito que isso vai se cumprir sem passar por esse momento de ser questionado, de ser enfrentado, confrontado. Não acontece. Qual foi o homem de Deus chamado pelo Senhor, que cumpriu o seu ministério ou chegou aonde Deus queria levar, sem ser pisado, cuspido, perseguido, apanhado? Quem foi? Não tem. Todos foram. A vida de alguém que é escolhido por Deus, ela tem essa dinâmica. É assim com todos os homens de Deus. A grande dificuldade é que a gente, quando olha, a gente não entende. E essa falta de entendimento causa no nosso coração espanto, tristeza, dor. É o que figuras como Abacuque, por exemplo, está vivendo.
Ele está vendo o sofrimento, ele está vendo o mundo dele ser derrubado na sua frente. Um profeta que vê a sua nação ser totalmente desconstruída, e ele vai para Deus, ele pede a Deus uma solução para aquele problema, e Deus não dá. E aí ele chega para Deus e fala assim: você não está vendo? Olha aí o que está acontecendo. Você não está vendo? Se Deus... Eu fico vendo Deus falar assim: seu verme, fica na sua. Quem é você, cara, para me questionar dessa forma? Querido, nós podemos questionar a Deus. Não é pecado questionar a Deus. Eu posso chegar para Deus e falar: Senhor, onde o Senhor está? Senhor, eu sinto falta de entender o que o Senhor está querendo fazer. Eu não estou entendendo, isso está me fazendo mal. O Senhor me revela, me dá uma luz. Isso não é pecado, não. A gente pode fazer. O que a gente não pode fazer é duvidar que Deus já tem um controle de todas as situações. O que a gente não pode fazer é duvidar que o que está acontecendo com a gente já é um projeto dele. Você acha que José, ele é vendido porque os irmãos quiseram? Eles poderiam ter matado ele ali e acabou. O texto diz, eles queriam matar José. Mas Deus não deixa. Deus pega umzinho lá, não. Então ele é vendido como escravo. Irmão, naquela carruagem que José está sendo transportado para o Egito, lá o Espírito de Deus estava. Quando ele é vendido como escravo, lá o Senhor estava. E a Bíblia diz que tudo que ele tocava dava certo. Ele é um cara bom, era obediente a seu pai, é um bom administrador. Qual é o erro desse homem para sofrer tudo que ele sofreu? Nenhum. É os sonhos de Deus acontecendo na vida dele. E o sonho de Deus, meu irmão, não começa nas nuvens. Começa na masmorra, começa na prisão, começa como escravo. Ali tem um homem de Deus que está vivendo exatamente o que Deus sonhou para ele. E o que Deus sonhou para ele era ser escravo, era padecer, era sofrer. E a gente precisa entender isso, porque se constrói uma espiritualidade um pouco equivocada, dizendo que Deus sempre vai fazer a gente sorrir, que tudo sempre vai ser flores, que Ele vai fazer tudo o que a gente quiser, que a gente pode tudo. Aonde que está escrito isso? Que Deus está com a gente em todos os momentos. Está com a gente em todos os momentos. Nada que Ele não quiser vai acontecer, irmão. Mas é que normalmente o que Ele quer é pedreira. O que Ele quer normalmente é pedreira. Porque é assim que somos construídos. Isso faz parte da natureza humana. Nós somos homens caídos. Somos frutos do pecado. E não existe outra forma de sermos construídos senão da mesma forma que se faz um vaso de barro. Amassa, quebra, molha, desfaz, faz de novo. Essa é a dinâmica da vida do ser humano. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Então, a vida dos homens de Deus não é uma vida de facilidade. Isso não existe. Isso é sonho. Deus vai fazer, vai dar. Eu não sei de onde tirar essa ideia. Não vá você não acordar cedo, trabalhar muito para ver se Deus vai fazer, irmão. Vai confiando nisso. A vida de José era uma vida de dor, é uma vida de renúncia, é uma vida de angústia, uma vida de traições. Imagina um adolescente sendo vendido, saindo do convívio do seu pai. O menino que era o mais amado, era o mais querido,
e sai do convívio da sua família, sendo vendido como escravo. Imagina essa situação, vivendo isso. O que está passando na cabeça desse jovem? Ele é vendido como escravo. E quem conhece a história sabe, lá se torna mordomo de Potifar. Deus alivia a barra, mostra para aquele lugar a pérola que eles têm. Um homem bom, cuidadoso, bom gestor. E aí ali Deus começa a pegar os sonhos que tinha para José, e o sonho toma uma nova proporção. Mas mesmo assim, a pedrada continua. Mesmo assim, a luta continua. Mesmo quando os sonhos de Deus começam a se realizar, ainda assim a luta continua. E vai continuar. O plano de Deus com José não é sobre José. O plano de Deus com José é sobre ele. É o que ele quer fazer. É aonde ele quer chegar. Nós precisamos entender que nos planos de Deus, nós não somos atores principais. Nos planos de Deus, nós não somos estrelas. Nos projetos de Deus, nós somos meros coadjuvantes. Porque não é sobre nós, é sobre o que Ele quer fazer. Deus tinha um projeto para o seu povo, cuidar do seu povo dentro do Egito num tempo de fome. Deus queria disciplinar o povo do Egito. Deus queria trabalhar o povo de Israel. Deus queria dar uma terra, Deus queria um monte de coisa. E a vida de José, o sofrimento de José, os sonhos que ele tem, faz parte desse todo que Deus quer fazer. Então nós precisamos entender que tudo isso que vivemos, quando nós somos chamados pelo Senhor, é que tudo que passamos não tem a ver com nós, não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele, que é aonde Ele quer chegar. E nós somos meros instrumentos dos sonhos de Deus. Hoje não entendemos. Hoje não conseguimos perceber o que Ele quer fazer. Mas vai ter um dia que estaremos lá na frente e falaremos: Senhor, aqui eu cheguei. Deus é fiel. A ficha vai cair. Numa hora ela cai. E com tudo isso, José prefere ser fiel a Deus. Com todos os desafios, com todas as lutas, ele continua sonhando, ele continua vivendo, ele continua sendo um instrumento na mão de Deus naquele lugar. E Deus honra o seu filho. Não tirou a dor, não tirou a dificuldade, mas ele honra o seu filho fiel. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Nós somos perseguidos exatamente pelo Deus que está em nós. Tudo que sofremos na caminhada da vida cristã não é necessariamente por algo que fizemos, mas é por aquilo que Ele está construindo em nós. E é por aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós em outros lugares. Você não sabe, mas Deus está te preparando para outros lugares. Deus está te preparando para outras pessoas. Essa moenda que a gente passa está preparando para levar a gente aonde Ele quer levar. E Ele leva. Se você me dissesse alguns anos atrás que eu estaria aqui, você é louco. Eu gosto de praia, irmão. Eita Deus! Você é carioca, meu irmão, não, né? Oh Deus! Oxe, menino! Eu não tinha noção. Eu gosto de praia, eu gosto de sol, eu gosto de andar descalço, eu gosto de andar de camiseta. Eu gosto de chegar na padaria, comer um pão descalço,
Carioca faz isso, sabia disso? Carioca, ele acorda, ele bota um chinelo, um short, uma camiseta, aí ele vai para a padaria, ele vai trabalhar, ele vai... Tudo ele faz assim. Esquisito, né? Eu não imaginava. Mas um dia eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero viver os teus sonhos na minha vida. As pessoas olhavam para mim e falavam: cara, tu tem um chamado, Deus faz uma coisa com você, Deus tem algo em você, Deus está fazendo isso em você. Mas eu não entendia, mas como assim? Como isso? E Deus vai trabalhando, Ele vai te levando para lugares, Ele levanta pessoas, Ele leva você daqui para ali, dali para aqui, e alguém fala contigo, e você lê um texto, e você vive uma experiência, e você sofre, você cai, você se machuca, e depois você levanta, e quando você se levanta, Ele já bota você em outro lugar, já te conecta com outras pessoas, você olha para trás e vê que já caminhou, e a vida está passando, e a vida está fluindo. Deus está levando você a viver o que Ele quer. Aleluia! Não se importe. Está vivendo os sonhos de Deus? Você entende que Deus separou você para algo especial, específico, e muita gente não entende isso. Talvez você nem entenda. Nós não precisamos entender, nós precisamos ir, nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Entender é o que menos importa, não precisa entender. Pessoas vão te criticar, pessoas vão duvidar de você, pessoas vão questionar a tua fé, pessoas vão botar as tuas intenções em xeque. Quando eu era adolescente, eu queria servir, a vida inteira, servir, ajudar, fazer tudo. O irmão está pegando uma caixa: deixa eu ajudar, irmão, pelo amor de Deus. A banda não tem um músico, deixa eu ajudar. O pastor faltou, eu prego. Você sabe o que eu ouvia? Sabe o que eu ouvia? Não ri não. Há 20, 30 anos atrás eu já ouvia um meme que hoje tem na internet. Amostradinho. Não é isso? Não é? Não ouça essas vozes. Não ouça as vozes de quem não entende aquilo que Deus deu para você. O que Deus deu é para você. A porção que Deus deu para mim é para mim. Se eu tentar te copiar, eu não consigo. Porque cada um de nós somos pessoas únicas, experiências únicas. Aprendemos com os outros, somos formados olhando os outros, mas nós somos únicos. O que Deus te dá, Ele dá para você. O que Ele deu para mim, deu para mim. É meu, está em mim, está no meu DNA, está comigo, não adianta. Deus te deu sonhos, irmãos, que se você começar a parar para pensar, você vai ver que aquilo ali, está o tempo inteiro te levando para o mesmo lugar, está te levando para o mesmo lugar. É Deus trabalhando em você algo muito específico, especial, bonito. É a vontade dele se cumprindo na sua vida. Não ouça vozes que te afastem do sonho que Deus deu para você. Não ouça críticas que te separem daquilo que Deus tem para você. Mas ouça a voz do Senhor dizendo: somos nós dois. Não duvide do que eu te dei. Não se afaste do propósito que eu tenho para a sua vida. Vai ser criticado? Vai. Vai ser questionado? Vai. Vão tentar abafar você? Vão. Mas não deixe de sonhar os sonhos de Deus. E caminhando para o final, eu quero compartilhar uma coisa com você, meus irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Jesus não foi perseguido e morto
porque ele estava errado em nada. Ele foi perseguido e morto porque Deus estava com ele. Davi não era perseguido por Saul porque ele estava errado em alguma coisa. Ele era perseguido por Saul porque Deus estava com ele. Caim não matou Abel porque Abel estava errado, era má, não. Caim matou Abel porque Deus aceitou a oferta de Abel. E ele ficou com ciúme, com inveja e matou seu irmão. Não deixe de fazer o que Deus te deu por conta de opiniões erradas, porque nós vamos prestar contas com Ele. Viva os sonhos de Deus. Não abra mão do que Deus te deu. Não abra mão do seu talento. Não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão daquilo que Ele te chamou para fazer, meus irmãos, em nome de Jesus. Vai ter um dia que nós estaremos de frente para Ele e vai falar assim: me mostra as tuas mãos. E a pergunta nesse dia é: o que você vai mostrar para Deus quando Ele fizer essa pergunta? Senhor, eu até sentia que o Senhor queria me usar, mas fulano de tal me criticava tanto e aí eu não fiz, é isso? Não abra mão dos sonhos de Deus para a sua vida. Por mais doloridos, espinhosos, difíceis, por mais complicado que a estrada possa ser, não abra mão. Porque por mais que hoje você não entenda, por mais que hoje eu não entenda, por mais que hoje eu não tenha noção do que Ele vai fazer comigo lá no futuro, tudo é sobre Ele e não é sobre mim. Ele vai fazer do jeito que Ele quiser, no momento que Ele quiser, da forma que Ele quiser e aonde Ele quiser. Amém? Podemos orar? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Fecha teus olhos. Põe a mão no teu coração. Fala para Deus: Senhor, o que o Senhor quis falar para mim essa noite? Pai, eu ouvi essa noite sobre sonhos, sobre um Deus que tem projetos, sobre aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Pai, em nome de Jesus, que essa noite o Senhor venha tirar de nós toda insegurança, toda dúvida, toda palavra maldita, toda palavra que vem até nós, nos separando do propósito de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Senhor, não nos deixa fugir dos teus sonhos para a nossa vida. Pai, sabemos que é difícil, sabemos que a estrada é espinhosa, sabemos que o caminho é árduo, mas Pai, em nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, nos perder, Senhor, nesse caminho. Não nos deixa, Senhor, nos perdermos. Pai, que cada vez que a gente estiver saindo da proposta que o Senhor tenha para a gente, nos traz de volta em nome de Jesus. Que cada vez que uma palavra for dita para a gente, Senhor, fecha os nossos ouvidos, Senhor, para a gente não ouvir isso. Que todas as vezes que o inimigo plantar no nosso coração a semente da dúvida, da frieza, da apatia, Senhor, tira isso em nós. Pai, nós queremos, Senhor, abraçar a responsabilidade. Nós queremos estar convencidos por Ti, pelo Teu Espírito, daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Não nos deixa sair desse propósito. Pai, em nome de Jesus, realize em nós o Teu querer, realize em nós a Tua vontade, realiza em nós aquilo que só o Senhor pode fazer, para a honra e glória do Teu nome. E se você recebe essa palavra, diga amém. Aplauda o Senhor essa noite, que é para Ele, somente para Ele.